Então, continuando aqui com a tela lançamento a receber detalhe, vamos aqui agora visualizar o código-fonte. Bem, aqui no pacote com.t2tirp.contas a receber.cliente, eu tenho aqui a classe lançamento receber detalhe, ok? Vamos aguardar aqui a abertura da classe. Ok, aqui está. Bom, como nós já vimos lá na navegação do sistema, primeiramente aqui eu tenho os botões do OpenSwing, tá? Que é um Insert Button, aliás, um Edit Button, tá? Um Reload Button e um Save Button. Eu tenho aqui também um Generic Button. Esse Generic Button é o botão lá onde eu incluí aqui uma imagem aqui de um código de barras, tá? Que é onde o usuário vai selecionar onde o usuário vai clicar para poder gerar o boleto, tá? Essa imagem aqui, aparentemente, ela não ficou muito boa porque está parecendo que o botão ficou chapado aqui na tela, tá? Mas nós poderemos escolher uma outra imagem para colocar, caso fique melhor, ok? Bom, então aqui nós temos um form, tá? Neste form aqui nós temos os atributos lá do lançamento a receber, onde nós temos aqui um lookup do cliente, temos aqui outro lookup da natureza financeira, temos o lookup do documento de origem e temos aqui o valor total do lançamento a receber, o valor a receber e a data de lançamento, tá? Aqui embaixo nós temos um outro form, ok? Neste outro form nós temos aqui a data de vencimento da parcela, temos aqui um outro atributo que é o desconto até o dia. Se nós visualizarmos aqui no DER do sistema, podemos perceber aqui que na tabela parcela a receber, o atributo que nós temos é data do vencimento, do tipo date, tá? Mas aqui no sistema o usuário está informando apenas o dia. Neste campo aqui, ele é um numeric control, nós informamos apenas o dia e o sistema que vai calcular lá e transformar isso aí numa data, tá? Nós vamos visualizar o código-fonte disso aí, tá? Então nós temos aqui os outros atributos lá da parcela a receber, que é taxa de juros, valor dos juros, taxa da multa, valor da multa, taxa do desconto, valor do desconto. E temos aqui um outro atributo que, da mesma forma que o desconto até o dia, ele não existe lá na tabela parcela a receber. Nós não temos aqui na tabela parcela a receber um atributo número de parcelas, ok? Então esse campo ali, número de parcelas, é somente para o sistema gerar as parcelas aqui para o usuário. Bom, aqui embaixo nós temos um JTabed Panel, tá? Onde nós temos aqui um panel com as parcelas a receber, onde nós temos aqui uma grid com todos os atributos da parcela a receber, e aqui nós temos um outro panel com uma grid também, tá? Essa grid aqui é onde são listados lá os centros de resultado, onde nós já vimos também os botões lá. Nós temos um Insert Button, um Edit Button, um Delete Button, um Reload Button e um Save Button, ok? Aqui nós temos uma grid. Nessa grid ela está vinculada aqui ao VO com.t2tirp.contas a receber .java lançamento centro resultado VO, ok? Voltando aqui na grid parcela a receber, o VO que ela está vinculada é com.t2tirp.contas a receber.java.parcela a receber VO. E cada coluna dessa que nós temos aqui estão vinculadas a seus respectivos atributos, ok? Bom, visualizando aqui o código-fonte desta tela, lembrando novamente que esta classe ela estende a classe internal frame lá do OpenSwing, ok? Primeiramente aqui nós temos vários lookups controllers e também os lookups server data locator instanciados aqui no início aqui da nossa classe. Para que nós temos esses objetos aqui? Esses objetos são para controlarmos lá os lookups que nós temos na nossa tela lançamento a receber detalhe.
Então aqui nós temos 3 lookups, que é o do cliente, natureza financeira, documento de origem, e temos aqui um outro lookup, que é o aqui da coluna classificação da grid centros de resultado, ok? Então, aqui no construtor dessa classe nós configuramos os lookups. Então, primeiramente aqui no lookup do cliente, nós informamos lá qual que é o value object class name deste lookup, ok? Fazemos as devidas vinculações dos atributos do VO cliente VO com o parcela receber VO, definimos lá os nomes das colunas lá da tela que vai importar o cliente, ok? E informamos aqui também quais são os métodos lá no servidor que vai importar o cliente e o método que vai validar o cliente. Então, primeiramente aqui vamos lá no servidor, lá no pacote com.t2tirp.contas-a-receber.servidor, nós temos aqui a classe importa cliente action, ok? Voltando aqui no construtor do nosso lançamento receber detalhe, ele chama aqui o request name lá, no caso o nome é importa cliente. Então aqui nessa importa cliente action, nós poderemos verificar aqui no request name desta classe que é importa cliente. Essa classe aqui, ela vai buscar todos os clientes que estão cadastrados no sistema, tá? E vai mostrar para a gente lá na tela do lookup. A classe que valida aqui o cliente informado, aliás, o request name lá no servidor é valida cliente. Então também lá no pacote com T2TIRP e contas a receber servidor, nós temos aqui a classe valida cliente action, ok? Então nesta classe aqui nós temos o request name, que é valida cliente, e temos aqui a execução do comando. O que nós iremos fazer aqui nesse método execute command? Nós vamos verificar se o código que o usuário informou está cadastrado no banco, tá? Por exemplo, se ele informou lá o cliente cujo ID é 1, nós verificamos no banco se aquele cliente está cadastrado e retornamos com os dados. Caso não esteja cadastrado, ele vai emitir uma mensagem de erro, ok? Então vamos voltar aqui na classe lançamento receber detalhe. Continuando aqui, nós temos a configuração do lookup natureza financeira, onde nós definimos aqui qual que é o VO, no caso natureza financeira VO, tá? Definimos aqui os seus respectivos atributos, no caso lá os atributos correspondentes ao grid, não, né? Ao form, parcela lançamento a receber, ok? Nós temos aqui também a definição do nome das colunas, o nome do título da janela, definimos aqui o lookup server data locator e temos aqui as classes lá, aliás, os requests names lá no lado do servidor que farão a importação da natureza financeira e também a validação da natureza financeira. Então aqui no pacote com.t2tirp.contas-a-receber servidor, nós temos aqui a classe importa natureza financeira action, ok? Nós temos aqui o request name importa natureza financeira, que é o mesmo aqui que nós temos configurado aqui no construtor desta classe, ok? E temos aqui o método execute command. Esse método execute command, ele vai buscar no banco de dados todas as naturezas financeiras cadastradas no sistema, ok? Nós temos aqui o método a validação da natureza financeira, que no caso o request name é valida natureza financeira. Nós podemos encontrar essa validação aqui na classe valida natureza financeira action, ok? Então, da mesma forma que nós temos o request name, que é valida natureza financeira, e temos aqui a execução lá desta validação, ok? Então, ele vai buscar lá o código que o usuário informou, lá no campo do lookup, da natureza financeira, e verificar se aquele código existe. Caso exista, ele vai preencher o lookup com os dados lá do atributo que está definido nele, ok? Caso não exista, ele vai emitir uma mensagem de erro, tá? Então, vamos continuar aqui no construtor da classe lançamento receber detalhe. Nós temos aqui a configuração do lookup documento de origem. Então, nós temos aqui
qual VO que esse lookup está vinculado, no caso com.t2t.rp.contas.a.receber.java.documento origem VO, tá? Aqui nós temos os devidos atributos, né? Os relacionamentos dos atributos com o VO documento de origem e o form lá, o VO lançamento a receber, né? Que no caso esses lookups que nós vimos agora, eles estão dentro do form lançamento a receber. Então aqui nós configuramos os relacionamentos do VO documento origem com o VO lançamento a receber, tá? Aqui nós definimos o nome das colunas, o nome da janela, o título da janela e a configuração do server do lookup data locator, tá? Então nós temos aqui a classe, o request name de importação do documento de origem, no caso aqui o nome é importa documento origem. Vamos abrir aqui no pacote contas a receber servidor, nós temos aqui a classe importa documento origem action, tá? Nós temos aqui o request name, que é importa documento origem. Temos aqui o método execute command. O que esse método vai fazer? Ele vai buscar lá para a gente, no banco de dados, todos os documentos de origem cadastrados no sistema, ok? E vai mostrar isso para a gente lá na tela do importa documento de origem. E temos aqui também a definição do validation method name, ok? Então o request name lá é valida documento origem. Nós temos aqui a classe valida documento origem action, ok? Nós temos o request name valida documento origem. E aqui no método execute command nós vamos verificar se o código que o usuário informou lá no código lookup control ele está cadastrado no sistema. Se tiver, ele busca os dados lá daquele documento de origem. E se não, ele emite uma mensagem de erro, ok? Bom, continuando aqui, nós temos a configuração do lookup centro resultado. Bom, nós vimos aqui primeiro os 3 lookups aqui do form lançamento a receber. Agora nós temos aqui o lookup na grid centros de resultado, ok? Que é o lookup aqui da classificação. Aqui nós temos a definição do VO, class name, né? No caso, com.t2tirp.contas.a.receber.java.centro resultado VO. Nós temos aqui, neste método add lookup 2 parent link, nós definimos lá os relacionamentos do VO centro resultado com o VO, no caso aqui é lançamento centro resultado, ok? Nesta grid aqui, lembrando que nós definimos aqui o VO class name como lançamento centro resultado VO. Então aqui nós definimos todos os relacionamentos que nós temos lá do centro resultado VO com o lançamento centro resultado VO, tá? São atributos aqui deste VO. Definimos aqui os nomes das colunas, o título da janela. E aqui embaixo nós temos aquelas duas classes lá, né? A classe de importação e a classe de validação. Então, importa centro resultado e valida centro resultado. Novamente aqui no pacote com.t2tirp.contas.a.receber.servidor, nós temos aqui a classe importa importa centro resultado action, ok? Então aqui nós temos o request name, importa centro resultado, bate com o que nós temos aqui, tá? Aqui nesse importa centro resultado, no método execute command, nós vamos buscar todos os centro resultado que estão cadastrados no sistema, ok? E vamos mostrar lá na nossa janela de lookup. O request name aqui de validação do centro de resultado é valida centro de resultado. Ok? Então aqui no mesmo pacote da classe importa centro resultado action, nós temos a classe valida centro resultado action. Ok? Então aqui nós temos o request name valida centro resultado e no método execute command nós vamos validar lá o código que o usuário informou. Nós vamos validar se esse código está cadastrado no sistema. Ok? Bom, assim nós configuramos todos os lookups da nossa tela lançamento a receber detalhe.
Lembrando que todas essas classes actions que eu mostrei aqui de validação e importação dos lookups, elas obrigatoriamente têm que estar cadastradas aqui no pacote com.t2trp.padrão.servidor nesta classe aqui, ó, T2TIRP Action Classes, ok? Então elas têm que estar referenciadas aqui nesta classe, ok? Bom, voltando aqui no construtor da classe, nós temos aqui no construtor, ele recebe um parâmetro, que é o controller da tela lançamento receber detalhe. Então nós temos aqui uma classe lançamento receber detalhe controller, ok? Essa classe está aqui no pacote com.t2trp.contas-a-receber.cliente. Nós temos aqui lançamento receber detalhe controller, ok? Este controller aqui será o controller do nosso form, do form lançamento receber. Lembrando que nessa tela nós temos dois forms, tá? Que é o form lançamento a receber, onde nós temos os atributos do lançamento a receber, e temos aqui também o form parcela a receber, onde nós temos os atributos da parcela a receber, ok? Para o form parcela a receber, nós definimos aqui o form controller, apenas instanciamos um novo form controller, porque todo o controle desse form nós iremos fazer juntamente com o controller do form 1, ok? Que é o form lançamento a receber, tá? Aqui nós temos algumas definições lá do generic button. Nós definimos que o generic button terá somente a imagem, ele não vai ter texto, tá? Dentro do botão. E definimos aqui qual que é o tooltip text deste generic button, ok? Nós definimos aqui também o controller lá da grid parcela a receber e definimos também o controller lá da grid lançamento centro resultado. Bom, primeiramente vamos visualizar aqui o controller do lançamento receber detalhe, tá? Bom, aqui no construtor nós recebemos um lançamento receber grid como parâmetro, ok? Fazemos as suas devidas definições aqui neste construtor. Nós temos um parâmetro aqui, no caso string pk. Quando é informado essa string pk aqui, ou seja, quando esse atributo pk ele não é nulo, significa que o usuário aqui no sistema, aqui na tela lançamento receber grid, ele clicou duas vezes em algum lançamento receber já cadastrado, tá? E caso ele clique aqui no botão Insert Button, aquele atributo PK ele vai como nulo, ok? Então, voltando aqui no código fonte, se o PK for diferente de nulo, significa que o usuário clicou duas vezes em algum registro, ok? E nós vamos mostrar os detalhes daquele registro. Eu vou incluir aqui, aliás, eu vou mudar aqui o modo do meu form lançamento a receber para como somente leitura e vou carregar os dados lá do meu form lançamento a receber, tá? Eu vou dar um reload lá no form lançamento a receber, ok? Caso seja nulo este atributo aqui PK, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu formulário como no modo de inserção, tá? Eu coloco o form lançamento a receber e também o form parcela a receber, ok? Eu tenho aqui o método load data, tá? Antes vamos verificar aqui a ação do servidor. No caso, não é ação, né? É o request name lá no servidor. No caso, nós temos lançamento receber detalhe action. Então, lá no lado do servidor, no pacote com.t2trp.contas-a-receber.servidor, nós temos aqui a classe lançamento receber detalhe action, ok? Nós podemos verificar aqui no request name, lançamento receber detalhe action. Então, aqui no método load, o que eu vou mandar lá para o servidor? Qual que vai ser a minha requisição? Primeiramente, aqui como parâmetro, eu mando o nome da requisição, aliás, o request name, né? E solicito lá para o servidor o carregamento dos dados. Eu mando aqui que a ação
que o servidor terá que executar é uma ação de load e manda aqui uma PK como parâmetro, ok? Então aqui na classe action, no lado do servidor, aqui no método execute command, ele vai, através aqui do parâmetro ação, ele vai definir qual método será executado. No caso lá nós solicitamos uma requisição de load, então ele vai executar aqui o método load. Executando o método load, lembrando aqui que nós informamos aqui um outro parâmetro, que no caso foi aquela string pk lá do construtor, que nós informamos como parâmetro, ok? Ele vai buscar esse parâmetro que nós informamos, ok? E vai carregar todos os lançamentos, aliás, ele vai carregar o lançamento receber VO vinculado a este PK, que no caso este PK é o ID do lançamento a receber. Então, no caso, se nós informamos como parâmetro um valor diferente de nulo, ele vai carregar o lançamento a receber VO que o usuário selecionou. Caso ele esteja no modo de inserção, ele não vai carregar nenhum dado porque ele não vai encontrar no banco um lançamento a receber cujo ID seja nulo, ok? Bom, voltando aqui no controller, nós temos o método after reload data. Quando que esse método é executado? Esse método é executado assim que termina que o formulário ele termina de carregar os dados. E o que eu faço quando esse formulário termina de carregar os dados? Bem, eu pego aqui o grid parcela a receber, que é o grid aqui, onde nós temos as parcelas daquele lançamento a receber e recarrego os dados dessa grid, ok? E da mesma forma eu busco lá o grid lançamento centro resultado, que é o grid aqui onde nós listamos todos os centros de resultados vinculados ao lançamento a receber e recarregamos também os dados daquela grid. Então sempre que eu termino de carregar os dados do form lançamento a receber, eu atualizo os dados aqui das duas grids, parcela a receber e lançamento centro resultado, ok? Bom, eu tenho aqui o método insert record. O que eu faço nesse método insert record? Primeiramente, eu busco lá qual que é a data atual do sistema. Para que isso? Bom, lembrando aqui que nós temos um atributo no form lançamento apagar, que é o data do lançamento, que o usuário não informa, ok? O sistema vai preencher aqui de forma automática. Então, nós estamos fazendo isso aqui neste trecho de código. Então, nós temos aqui um objeto do tipo calendar, onde nós vamos buscar a data atual e setar no lançamento receber VO que nós estamos inserindo naquele momento. Ou seja, aquele lançamento VO terá a data atual do sistema. Ok? Bom, continuando aqui, eu vou buscar o número de parcelas que o usuário informou, ou seja, quantas parcelas serão geradas para aquele lançamento a receber, ok? Eu busco também lá o que o usuário informou do desconto até o dia, tá? E solicito lá a requisição para o servidor. No caso aqui, como a ação é uma ação de insert, eu vou criar aqui um new object, tá? Um array de objetos, e vou incluir aqui os parâmetros que eu vou informar para o servidor, tá? Então, nesses parâmetros, o primeiro parâmetro que eu informo é qual ação que será executada. O segundo parâmetro aqui, no caso, também é um array de objetos, ok? Aliás, aqui não é um array de objetos, não, é um único objeto. Então, aqui eu mando o objeto que será inserido no banco de dados, tá? Eu envio aqui os dados da parcela a receber, ou seja, eu envio aqui os dados que o usuário informou aqui, os atributos do parcela a receber, tá? Eu mando lá para o servidor também. Eu envio aqui também o número de parcelas que serão geradas para aquele lançamento e o desconto até o dia. Por que eu estou mandando esses dois atributos aqui de forma separada? Por que eles não estão juntos aqui do parcela a receber? Bom, como eu já havia falado, esses dois atributos eles não fazem parte aqui dos meus atributos do parcela a receber VO. Por isso a necessidade de enviá-los separadamente, ok?
Então, fazendo essa requisição lá no lado do servidor, aqui na classe lançamento receber detalhe action, esta classe identificou que é uma ação de insert, tá? Então ele vai executar aqui o método insert. O que eu vou fazer nesse método insert? Primeiramente eu busco lá todos os parâmetros que o cliente mandou para mim, tá? Foram aqueles parâmetros lá que nós já vimos lá no controller, e vou salvar esses dados aqui do lançamento a receber. Primeiramente eu vou buscar aqui os dados do status de parcela padrão, ou seja, quando o sistema ele salva um lançamento a pagar, ele vai gerar as parcelas daquele lançamento. E o status padrão, quando é gerado as parcelas, é o status a receber, ok? Então, voltando aqui no banco de dados, se nós visualizarmos aqui o status de parcela, o status cujo código é 1 é o a receber. Por isso, eu já havia falado sobre a importância do usuário não poder alterar os dados desta tabela, ok? Então, aqui eu vou lá no banco de dados e vou buscar todos, vou buscar o status de parcela cujo ID é 1, ok? Isso aqui está definido de forma estática aqui no código, tá? Então eu busco lá o status de parcela, ok? E vou gerar as parcelas a receber, tá? Aqui está a pagar, mas é a receber. Depois eu vou alterar esses dados. Então aqui eu chamo o método get parcela a receber. O que eu vou fazer nesse método get parcela a receber? Aqui está. Eu informo que esse método ele vai retornar para a gente um list de parcelas a receber VO, tá? Ele recebe aqui como parâmetro o parcela a receber VO, que no caso é aquela parcela, os atributos da parcela aqui que o usuário informou, ok? Nós temos aqui um outro parâmetro que é o número de parcelas. Temos também um parâmetro lançamento receber VO e o desconto até o dia, ok? Pegando esses parâmetros, nós iremos aqui gerar as parcelas deste lançamento, tá? Nós verificamos aqui, calculamos o valor da parcela e dividimos pela quantidade de parcelas, ok? Nós pegamos o valor a receber e dividimos pelo número de parcelas que o usuário informou. Desta forma, nós obtemos aí o valor de cada parcela que será gerada aqui neste lançamento a receber, tá? Nós criamos aqui um objeto do tipo calendar, onde nós definimos aqui a data atual do sistema. Criamos um outro objeto aqui para setar a primeira data de vencimento, ou seja, a data de vencimento da primeira parcela, ok? Então, aqui nós criamos um laço para setar os dados de todas as parcelas, ok? Nós vamos percorrer aqui de acordo com o número de parcelas que o usuário informou. Então, neste método aqui, nós vamos gerar todas as parcelas e vamos retornar lá um list com as parcelas geradas, ok? Então, continuando aqui no método de insert, após gerar todas as parcelas, nós vamos fechar aqui a conexão, ok? Dessa forma, nós cadastramos um lançamento a receber com suas respectivas parcelas, ok? E nós temos aqui também no controller o método afterInsertData. Quando que esse método é executado? Toda vez que o sistema termina de inserir um registro, ele automaticamente chama o método afterInsertData, ok? Então, depois que eu insiro lá o lançamento a receber, gero as suas parcelas, eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar os dados lá na minha grid, na minha tela lançamento receber grid. Que tela é essa? Bom, é aquela tela que nós temos aqui antes da tela lançamento receber detalhe, tá? Então eu já atualizo aqui os dados dessa tela. Então eu cadastrei o lançamento a receber, eu já venho aqui e atualizo, ele já vai aparecer aqui para mim o novo lançamento a receber que eu acabei de gravar, ok? Que eu acabei de cadastrar. Continuando aqui, nós temos aqui, nós buscamos lá o lançamento a receber também.
e mudamos lá, né, o modo do nosso form parcela a receber para somente leitura e atualizamos aqui, no caso, a grid parcela a receber, ok? Ou seja, nós atualizamos aqui os dados das parcelas que nós geramos. Então, nós inserimos um lançamento a receber e atualizamos aqui esta grid parcelas a receber com as parcelas que foram geradas pelo sistema, ok? Continuando aqui, nós temos o outro método aqui, before edit data, quando que esse método é executado. Então, ele é executado antes de nós inserirmos algum registro, aliás, antes de nós editarmos algum registro, ok? Então, na verdade, ele é executado quando o usuário clica no botão Insert Button, aliás, no botão Edit Button. Então, toda vez que eu clico aqui no botão Edit Button, ele automaticamente vai executar esse método aqui, Before Edit Data. Então, quando eu clicar no botão de Edit, ele vai pegar aqui o form parcela a receber e setar o modo dele para o modo de edição, ok? Bom, aqui no método Update Record, quando nós atualizamos um registro, o que nós iremos fazer? Primeiramente, ele chama aqui um método valida informações. Ele chama aqui também no Insert Record, tá? Eu esqueci de mencionar isso aqui anteriormente. Mas a mesma condição é feita aqui quando nós iremos atualizar. O que esse método valida informações? O que esse método faz? Bem, primeiramente ele busca lá todos os dados que o usuário informou nos atributos lá do parcela a receber, que são esses atributos aqui, tá? Que estão no form parcela a receber. Eu busco lá esses dados do parcela a receber. Eu crio aqui um VO parcela a receber e verifico se o usuário informou os dados corretamente. Ou seja, se ele informou o número de parcelas e se ele informou a primeira data de vencimento, ok? Como é que eu faço aqui para verificar o número de parcelas, se o usuário informou o número de parcelas? Eu criei aqui, lá no meu lançamento receber detalhe, o método getNúmero de parcelas. Então, voltando aqui na classe lançamento receber detalhe, eu tenho aqui um método getNúmero de parcelas. Aqui está. Ele vai buscar lá para mim o valor que está lá no numeric control 6. Quem é esse numeric control 6? Numeric control 6 é este objeto aqui, ok? Que é o objeto onde o usuário informa o número de parcelas. Então ele verifica se o usuário informou o número de parcelas. Caso ele não tenha informado nenhum valor neste campo, eu vou setar aqui um objeto mensagem erro, que é um string, tá? Com um erro, com essa mensagem de erro, assim, informe o número de parcelas. Eu verifico aqui também se ele informou a data de vencimento, tá? Então eu busco lá no meu VO parcela receber, que está vinculado ao form parcela receber, e verifique se a data de vencimento é diferente de nulo. Se ele não informou a data de vencimento, eu vou emitir aqui também uma mensagem: informe a data de vencimento. Vou solicitar para ele que informe aquele campo, ok? Então aqui, se ele validou as informações, ele vai executar este bloco. Caso as informações não estejam validadas, ele vai retornar lá para o usuário uma mensagem de erro, através aqui do error response, ok? Essa mensagem de erro foi a mensagem que nós definimos aqui dentro desta string, ok? Bom, validando as informações, o que eu vou fazer aqui no método update records? Bom, eu busco lá qual que é o meu parcela a receber, os dados que o usuário informou, tá? Busco o número de parcelas, o desconto até o dia e solicito lá a requisição para o servidor. Da mesma forma que nós fizemos lá no método insert, eu vou informar aqui para o servidor que a ação é uma ação de update, ok? Eu vou informar aqui os dados do objeto antes da alteração. Eu vou informar aqui os dados do objeto após a alteração, ou seja, eles já alterados. Eu vou informar aqui também como parâmetro um parcela a receber, o número de parcelas e
o desconto até o dia, ok? Então aqui no lançamento receber detalhe action no lado do servidor, ele identificou que a ação é de update, tá? Então ele vai executar aqui o método update. Primeiramente eu busco lá todos os parâmetros lá que foram enviados pelo lado do cliente através lá do método getData da classe clientUtils, ok? Então eu busco esses parâmetros. O que eu vou fazer? Primeiramente eu vou deletar todas as parcelas a receber que estão vinculadas ao meu lançamento a receber. Ou seja, eu vou pegar todas essas parcelas aqui que já foram geradas, vou excluir do banco de dados, ok? E gerar outras parcelas com os novos atributos, ou seja, com as alterações que foram realizadas pelo usuário, tá? Então, novamente aqui eu vou buscar lá os dados do status de parcela padrão, ou seja, todas as minhas parcelas ficarão com status cujo ID é igual a 1, no caso, a receber, ok? E vou gerar as novas parcelas a receber. Novamente aqui eu vou chamar o método lá getParcela receber. Como nós já vimos anteriormente, eu informo aqui alguns parâmetros e o sistema gera as parcelas automaticamente, ok? Bom, geradas essas parcelas, eu vou salvar cada uma dessas parcelas, ok? Que foram geradas. E vou aqui finalizar a conexão com o banco. Voltando aqui no controller, continuando aqui, nós temos o método afterEditData. Quando que esse método é executado? Esse método é executado sempre que o sistema, o OpenSwing, ele termina de atualizar uns dados, ok? Então ele atualizou os dados lá do form, ele vai executar o método afterEditData. Então o que eu vou fazer? Eu vou atualizar a minha tela, o lançamento receber grid, tá? Eu vou atualizar os dados daquela tela, eu vou mudar aqui o modo do meu form parcela receber como somente leitura, ok? Eu vou buscar aqui o minha grid lançamento centro resultado e vou atualizar os dados também. E da mesma forma eu vou atualizar os dados lá na minha grid parcela a receber. Este método aqui valida informações nós já vimos, ok? Então dessa forma aqui nós vimos o controller do lançamento receber detalhe. Bom, continuando aqui na tela, na classe lançamento receber detalhe, nós vimos aqui que nós definimos outros dois controllers, ok? Então aqui nós temos o controller do parcela a receber. Quem que é o controller do parcela a receber? É aqui, ó, parcela a receber grid controller. Então aqui no pacote com.t2tirp.contas a receber.cliente eu tenho a classe parcela parcela receber grid controller, ok? Bom, aqui eu tenho um método construtor, onde eu recebo aqui um lançamento receber detalhe como parâmetro, ok? Eu tenho aqui o request name lá no lado do servidor, que é parcela receber grid action, tá? Eu vou fechar aqui essas. Aliás, eu fechei a classe onde nós estávamos a classe que nós visualizamos, né? Então nós temos aqui parcela receber grid controller, ok? Então aqui o request name lá é parcela a receber grid action. Então voltando aqui no pacote do servidor, nós temos aqui a classe parcela receber grid action, ok? Onde nós temos aqui o request name parcela receber grid action, tá? Continuando aqui neste controller, nós temos o método loadData. O que nós buscamos, o que nós realizamos aqui nesse método loadData? Nós buscamos lá o lançamento a receber que o usuário está visualizando, ok? Ou seja, aqui no sistema, nesta grid, nós temos que filtrar as parcelas a receber que estão vinculadas a este lançamento a receber, tá? Então, nós só vamos visualizar as parcelas a receber deste lançamento.
Então, primeiramente, eu tenho que buscar qual o lançamento a receber que está sendo visualizado pelo usuário, ok? E mandar lá como parâmetro para que o sistema só traga os dados, aliás, as parcelas a receber que estão vinculadas àquele lançamento. Então, primeiramente aqui em Other Grid Params, eu tenho aqui qual que é a ação que será executada, no caso será a ação de load, tá? E um outro parâmetro aqui eu vou informar qual que é o lançamento a receber, a qual eu vou buscar as parcelas a receber vinculadas, tá? Então eu solicito lá a requisição para o servidor, ok? O servidor aqui na classe parcela a receber grid action, ele vai identificar que o comando a ser executado a ação a ser executada é uma ação de load, ok? E vai aqui executar o método load. Então aqui no método load eu vou buscar o parâmetro que foi informado, que é no caso o parâmetro lançamento receber VO, tá? E vou aqui no meu base SQL eu vou buscar todas as parcelas a receber cujo lançamento a receber.id seja o ID aqui do lançamento a receber que o usuário está visualizando na tela, ok? Então vai buscar lá o ID deste lançamento a receber aqui que ele gerou e vai mostrar as parcelas a receber vinculadas a esse lançamento. Então aqui eu realizo lá a busca dos dados lá no banco de dados, tá? E retorno para o lado cliente, ok? Eu tenho aqui um outro método que é load data completed, ou seja, quando que é executado este método. Assim que eu termino de carregar os dados na grid, este método é executado, ok? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou verificar se o lançamento a receber, o form lançamento a receber, e se ele é diferente do modo de inserção, ok? Se ele for diferente do modo de inserção, eu vou buscar o número de parcelas. Como é que eu vou buscar o número de parcelas que eu tenho naquele lançamento a receber? Eu vou verificar quantos registros eu tenho aqui na minha grid, tá? Então eu vejo aqui quantos registros eu tenho nessa grid aqui de parcelas a receber. O sistema informa aqui embaixo, tá? As linhas selecionadas 1 de 10, ok? Então aqui nesse caso eu tenho 10 registros e vou setar aqui o valor do campo, número de parcelas. Então eu busco aqui a quantidade de parcelas e seto aqui o número de parcelas, ok? Bom, da mesma forma eu vou buscar ali o desconto até o dia. Como é que eu busco o desconto até o dia, já que ele não é um atributo do meu parcela receber VO? Eu vou buscar somente a data, aliás, o dia do atributo desconto até o dia. Então eu busco aqui a parcela a receber que está vinculada ao meu primeiro registro aqui da grid parcelas a receber, busco qual o dia aqui do desconto, somente o dia, tá? E seto este valor aqui neste objeto que é desconto até o dia. Os outros valores eu não preciso fazer isso porque eles já são atributos do meu parcela receber VO, então automaticamente eles vão aparecer aqui para mim na tela, ok? Então após setar esses valores lá nos campos, número de parcelas e desconto até o dia, eu tenho que chamar aqui o método pull lá do meu form parcela receber. O que esse método faz? Bom, esse método aqui, ó, ele vai setar o valor de cada input control que estiver vinculado, que estiver linkado àquele meu formulário, ok? Então aqui eu tenho o form parcela receber, onde estão esses atributos aqui do parcela receber. Então quando eu chamo lá o método pull, o que ele faz? Ele vai atualizar todos os dados aqui desses campos que estão vinculados a ele. Então aqui eu consigo visualizar os atributos desconto até o dia e o número de parcelas, ok? Bom, então aqui nós finalizamos no parcela receber grid controller, tá? Voltando aqui no lançamento receber detalhe, nós temos aqui um outro controller, que é o lançamento centro resultado grid controller, ok? Então aqui nós temos aqui no pacote com.t2tirp.contas a receber.cliente,
a classe lançamento centro resultado grid controller, ok? Bom, aqui no construtor desta classe nós temos o lançamento receber detalhe como parâmetro, tá? Nós temos aqui a definição lá do request name do lado do servidor, ok? O request name aqui é lançamento centro resultado action. Então, lá no lado do servidor, no pacote conta2trp contas a receber.servidor, nós temos aqui a classe lançamento centro resultado action. Podemos aqui verificar o nome do request name, é lançamento centro resultado action, ok? Voltando aqui no lançamento centro resultado grid controller, nós temos aqui o método load data. O que nós fazemos no método load data? Bom, primeiramente aqui como parâmetro, nós informamos qual ação que o servidor irá executar. Nós buscamos aqui qual lançamento a receber que o usuário está visualizando na tela, ok? Para que isso? Nós fazemos isso para que nós só podemos mostrar os lançamentos centro resultados que estarão vinculados ao meu lançamento a receber. Tá? Então eu vou informar aqui como parâmetro o lançamento a receber que foi selecionado, ok? E vou solicitar lá para o servidor esta requisição. Então aqui na classe lançamento centro resultado action, ele identifica aqui através do método execute command, ele busca lá qual ação que será executada, ele identifica que a ação será de load, ok? E vai executar aqui o método load. Bom, o método load ele vai trazer para a gente somente os lançamentos centro resultado que estiverem que pertencerem aqui àquele lançamento resultado que nós estamos visualizando na tela, ok? Então aqui ele buscou o lançamento a receber que foi enviado como parâmetro e vai filtrar todos os lançamentos centro resultado vinculados a este lançamento a receber, ok? Bom, continuando aqui no controller do lançamento centro resultado, nós temos aqui o método insert records, onde nós informamos aqui como parâmetro primeiramente a ação, ok? Nós criamos aqui um hash map. Dentro desse hash map, o primeiro parâmetro que nós incluímos é a ação, que no caso será uma ação de insert, ok? Buscamos lá o lançamento a receber que está vinculado àquele... Aliás, o lançamento a receber a qual o usuário vai inserir um centro de resultado, ok? Por quê? Porque eu vou ter que vincular o lançamento a receber que o usuário está visualizando aqui àquele centro de resultado que ele vai cadastrar, ok? Centro de resultado não, o lançamento centro de resultado. Então, eu busco aqui qual que é o lançamento a receber que o usuário está visualizando e envio lá para o servidor. Aliás, primeiramente eu seto aqui o lançamento a receber destes objetos que serão inseridos, né, desses lançamentos centro resultado que serão inseridos. Então eu seto aqui qual que é o lançamento a receber que está vinculado e depois incluo aqui mais um parâmetro que é o new value objects e solicito lá a requisição para o servidor, ok? Aqui no servidor ele identifica que é uma ação de insert e vai executar aqui o método insert. Ele busca aqui quais os parâmetros que foram informados, os atributos lá, né? Ele busca aqui os objetos que serão inseridos naquele momento e faz a devida inserção lá no banco de dados, ok? Continuando aqui, nós temos o método update records. Nós criamos aqui um hash map, ok? Primeiramente nós definimos aqui a ação, que no caso agora será uma ação de update. Informamos aqui também os objetos antes das alterações e os objetos já alterados. E solicitamos essa requisição lá para o servidor, falando para eles que a ação será de update, ok? Então aqui no servidor ele vai identificar que é uma ação de update e vai executar aqui o método update. Então nós buscamos lá os objetos antes da alteração, os objetos já alterados e
realizamos aqui as devidas alterações lá no banco de dados, ok? Temos aqui também neste controller o método delete records, onde nós informamos aqui que a ação será de delete, ok? E informamos também os objetos que serão excluídos, ou seja, os objetos que o usuário selecionou para exclusão. E solicitamos lá esta requisição para o servidor. Então aqui na classe lançamento, centro resultado action, ele identificou que a ação agora é uma ação de delete e vai executar aqui o método delete, ok? Então lá nos parâmetros, nesse grid params, order grid params, ele buscou lá quais os objetos que serão excluídos e fez as suas devidas exclusões, ok? Então voltando aqui no controller, nós finalizamos aqui todos os métodos desse lançamento centro resultado controller, ok? Voltando aqui agora na classe lançamento receber detalhe. Tem alguns outros métodos aqui também que nós criamos, ok? Então nós criamos aqui o método getForm lançamento receber. O que esse método vai retornar para a gente? Ele vai retornar lá o form a qual está vinculado o meu lançamento a receber, ou seja, é esse form aqui, ó. Então o form do lançamento a receber, no caso aqui, é o form 1, ok? Então é o form que contém os atributos do lançamento receber. Eu tenho aqui um outro método que é o getGrid parcela a receber. O que esse método vai retornar para a gente? Ele vai retornar um grid control. E o grid control que ele vai retornar vai ser o grid control 1. Quem é o grid control 1? Bom, o grid control 1 é... Bem, vamos voltar aqui, é grid parcela a receber, ok? Então aqui é a grid que vai listar aqui para a gente todas as parcelas a receber, ok? Então aqui é o grid control 1, ok? Voltando aqui, nós temos o método getGrid lançamento centro resultado. Da mesma forma que ele vai retornar um grid control, só que desta vez ele vai retornar lá a grid control 2, tá? Que era a grid que nós selecionamos aqui anteriormente. Então nós temos aqui a grid control 2. Nós temos aqui o método getForm parcela a receber. Ele vai retornar aqui para a gente o form 2. Quem é o form 2? O form 2 é esse form aqui, tá? É o form aonde estão todos os meus atributos lá do parcela a receber. Nós podemos visualizar aqui no inspetor que esse form que está selecionado é o form 2, tá? Nós temos aqui o outro método que é o get número de parcelas. Esse método nós já verificamos antes. Ele vai retornar para mim o que está setado dentro deste objeto aqui, ok? Que é o número de parcelas. Nós temos aqui também o método setNúmero de parcelas. O que esse método faz? Ele vai setar o valor deste campo aqui, ou seja, que é o campo número de parcelas. Se nós verificarmos aqui no inspetor, que é o numeric control 8, ok? Então aqui nós estamos definindo aqui o numeric control 8, nós estamos definindo o valor deste campo. Nós temos aqui também o método getDescontoDia e o método setDescontoDia. Bom, da mesma forma que o número de parcelas, nós buscamos o valor que está informado lá no campo desconto-dia e setamos o valor no campo desconto-dia. Se nós visualizarmos aqui no form, podemos verificar que este é o numeric control 1, ok? Lembrando também que esses dois objetos aqui, eles não estão vinculados a nenhum atributo do meu form, ok? Então, eu tenho dois objetos aqui que não tem nenhuma vinculação a nenhum atributo do meu form parcela a receber. Esses outros aqui, esses outros atributos, eles estão vinculados a algum atributo do meu form parcela a receber, ou seja, do parcela a receber VO, ok? Desta forma, aliás, ainda tem um outro método aqui, ok?
nós temos aqui um método generic button action performed. O que esse método faz? É nesse método onde nós vamos gerar o boleto da parcela a receber, ok? Então lá quando o usuário clicar lá no botão generic button, que é este botão aqui, ok? Ele vai gerar o boleto da parcela que estiver selecionada aqui na grid parcelas a receber, ok? Então como é que nós fazemos, como é que nós geramos aqui esses boletos? Primeiramente aqui ele verifica se foi selecionado alguma parcela a receber. Caso não tenha selecionado nenhuma parcela, ele vai emitir uma mensagem aqui para o usuário solicitando que ele selecione uma ou mais parcelas a receber, ok? Caso ele tenha selecionado uma parcela, eu vou gerar o boleto daquela parcela selecionada. Então eu tenho aqui, eu crio aqui um objeto chamado boleto do tipo gera boleto parcela. Quem é esse gera boleto parcela? Bom, aqui no pacote com.t2tirp.contas a receber.cliente, eu tenho aqui a classe gera boleto parcela, ok? Vou fechar aqui algumas classes. Então aqui eu criei um objeto do tipo gera boleto parcela e executei aqui o método gera boleto lá da minha classe gera boleto parcela, ok? Então vamos verificar aqui este método gera boleto. Primeiramente, para gerar esses boletos nós utilizamos uma biblioteca chamada JBoleto, ok? Aqui na definição das nossas bibliotecas eu já incluí a biblioteca JBoleto, ok? Aqui está, eu defini aqui nas bibliotecas JBoleto. Lembrando também que como nós estamos desenvolvendo uma aplicação em 3 camadas, você vai ter que copiar essa biblioteca JBoleto aqui para a pasta lib do projeto, webinf/lib. Eu tenho que copiar essa pasta aqui. Essa biblioteca eu tenho que copiar para dentro dessa pasta, ok? Eu tenho também que alterar aqui o arquivo aqui na pasta web aqui principal, na pasta principal aqui das páginas web do meu projeto, eu tenho aqui o arquivo t2tirp.jnlp. Aqui nos resources, nos recursos definidos aqui no JNLP, eu vou ter que incluir também o jboleto.jar, ou seja, a minha aplicação no lado do cliente vai necessitar desta biblioteca para poder gerar os boletos, ok? Então eu vou ter que fazer essa alteração aqui no arquivo t2tirp.jnlp, vou ter que incluir esta linha aqui. Uma outra alteração que você deverá fazer é aqui no arquivo build.xml, ok? Então, quando nós criamos lá o arquivo t2tirp cliente.jar, nós estamos incluindo nesse arquivo as bibliotecas necessárias. Aliás, nós estamos assinando as bibliotecas que nós estamos utilizando lá no lado do cliente. Então, a gente também precisa assinar a biblioteca jboleto.jar, ok? Então, aqui no arquivo build.xml, onde nós temos aqui a target signlib, nós temos que incluir a biblioteca jboleto.jar. Nós temos que incluir aqui essa linha e também a linha aqui onde nós estamos assinando todas as bibliotecas. Então, eu vou copiar primeiramente aqui esta jboleto.jar para uma pasta lá chamada signlib, ok? E vou assinar esta biblioteca, ok? Depois eu vou ter que também incluir aqui na geração do t2tirp cliente.jar esta biblioteca, ou seja, vou ter que incluir aqui também nesta linha a biblioteca jboleto.jar, tá? Aonde vocês vão encontrar essa biblioteca? Bom, além de vocês encontrarem aí no DVD que vocês adquiriram, vocês podem acessar aqui o site jboleto.com.br,
ok? Nesse site você vai encontrar aí a documentação sobre essa biblioteca, ok? Então, para você baixá-la, você vem aqui em componente, tá? É interessante que você dê uma lida aqui nesses documentos, tá? E vai vir aqui, ó, versão atual. JBoleto, no caso, está na versão 0.9.92. Você vai baixar aqui o binário, que é o jboleto.jar. Lembrando que essa biblioteca JBoleto, ela tem aqui algumas dependências, tá? Então você vai ter que baixar também, por exemplo, aqui o iTest. Só que o iTest você não precisa baixar. Por quê? Porque como nós já estamos aqui utilizando o OpenSwing, essa biblioteca já faz parte das bibliotecas do OpenSwing. Nós temos aqui o iTest versão 1.4.8, ok? Então você precisa baixar somente o jboleto.jar, tá? Então é interessante que você dê uma lida aqui sobre essa biblioteca, que é essa biblioteca que nós estamos utilizando aí para gerar os boletos aqui na nossa aplicação Contas a Receber, ok? Então, realizadas essas devidas alterações nos arquivos de configuração do sistema, configurada a biblioteca, nós podemos aqui, vamos aqui continuar na classe gera boleto parcela, tá? Então, eu tenho um método aqui gera boleto, ok? Nesse método gera boleto, eu primeiramente aqui tenho que informar como parâmetro qual banco que eu vou gerar o boleto, ok? Então eu informo como parâmetro o nome do banco e a parcela a receber, parcela a receber VO, a qual eu vou gerar o boleto, tá? Então aqui eu verifico qual banco que será gerado o boleto e vou gerar o boleto daquela parcela. Então aqui eu tenho a chamada ao método gera boleto BB, ok? Por enquanto nós só estamos gerando a parcela do Banco do Brasil, tá? A geração de parcelas de outros bancos é muito parecida com a geração de parcela geração de boleto para este banco, ok? Então, a princípio nós vamos criar aqui a geração de boleto somente para o Banco do Brasil. Esse foi o banco que nós escolhemos aqui para gerar os boletos. Bom, primeiramente eu tenho que criar aqui um objeto do tipo JBoleto_bin, tá? Então eu crio aqui um novo JBoleto_bin, ok? Depois eu defino os dados do cedente. Quem é o cedente no boleto? Bom, vou gerar aqui um boleto novamente. Aqui no sistema eu tenho aqui uma parcela selecionada. Vou clicar aqui, ele gerou aqui o boleto, tá? Então eu defino aqui os dados do cedente. No caso, o cedente vai ser a empresa que está gerando aquele boleto para o cliente. No caso aqui, a empresa que está vinculada aqui ao usuário que está acessando o sistema, T2TI, Tecnologia da Informação Limitada, ok? Então eu defino lá qual que é o cedente que vai aparecer lá no boleto. Então eu vou buscar lá uma empresa VO, tá? Então eu crio aqui uma empresa VO, onde eu busco lá da minha classe container, que eu tenho os dados lá da empresa, ok? E seto o dado aqui do cedente com o nome da razão social aqui da empresa, ok? Bom, definido o cedente, eu vou definir aqui os dados do sacado, ou seja, os dados do cliente, que são os dados aqui no boleto que vão aparecer aqui nestes campos, ok? Nestas linhas aqui embaixo. Então aqui eu vou buscar lá qual que é o nome do cliente, tá? Eu estou buscando aqui o nome do cliente. Eu preciso buscar também os endereços, o endereço do cliente. No caso aqui, o endereço do cliente está sendo setado de forma estática. Por quê? Como nós vimos aqui no DER, do Contas a Receber, eu estou utilizando algumas tabelas que pertencem lá ao módulo Cadastros Base. E a tabela de endereço eu não incluí aqui no módulo Contas a Receber, ok? Então a busca aí dos dados do endereço do cliente ficará como um to-do, ok? Então nós iremos fazer essa busca aí do endereço do cliente posteriormente. Por quê? Porque o módulo Cadastros Base está sofrendo algumas alterações
E assim que essas alterações forem completadas, nós completamos aqui também o nosso sistema contas a receber. Então aqui no JBoleto BIM eu vou setar todos os dados aqui do cliente, ok? Eu vou definir aqui qual que é a data do vencimento do boleto. Essa data do vencimento do boleto, eu vou buscar lá a data do vencimento da minha parcela, tá? Aqui eu estou definindo também a data de emissão do boleto. Aliás, a data do documento, né? A data do documento eu estou definindo aqui como a data de emissão lá do lançamento a receber, ok? Veja que a data do vencimento está aqui. Aqui nós temos qual que é a data do documento. Se nós visualizarmos aqui no sistema, nós podemos ver que a data de emissão é 14/2, a data do vencimento 15/2, ok? Então ali nós setamos esses dois atributos nesse trecho de código, tá? Mas aqui embaixo eu vou setar as instruções do boleto. Quais são essas instruções? Eu posso ter aqui até 4 instruções. Essas instruções são as instruções que aparecem aqui, ó, nesta parte do boleto, ok? Então aqui eu tenho 2 instruções. Eu informo aqui: após o vencimento cobrar 1% de multa, após o vencimento cobrar 1% de juros ao dia. Aonde eu busquei esses 2 dados aqui? Então, esses dados foram buscados lá da minha parcela a receber. Você pode ver aqui que nós buscamos lá o atributo get taxa da multa e get taxa de juros. Então buscamos a taxa da multa e a taxa dos juros. E definimos como instrução lá no boleto, na geração do boleto, ok? Nós temos aqui também que buscar os dados do banco, tá? Então, da mesma forma lá que nos dados do endereço do cliente, os dados do banco aqui eles estão sendo informados de forma estática, ok? Nós vamos fazer essa alteração aqui para buscar diretamente do banco de dados posteriormente, quando o módulo cadastros base, aliás, o DER do cadastros base estiver definido, ok? Então aqui eu seto alguns atributos lá do banco, né, que é a carteira, a agência, a conta corrente, o DV da conta corrente, o número do convênio, o nosso número, local de pagamento, ok? Aqui no boleto nós podemos visualizar esses atributos. Nós temos aqui a agência, o código do cedente, o nosso número, nós temos aqui o local de pagamento, aqui até o vencimento pagar preferencialmente no Banco do Brasil, após o vencimento somente no Banco do Brasil, ok? Vocês podem verificar todos esses atributos aqui. Bom, depois aqui nós definimos o valor do boleto. O valor do boleto nós estamos buscando aqui de acordo com o valor da parcela, ok? Então nós buscamos aqui qual que é o valor da parcela. Aqui nós estamos realizando apenas alguma formatação com o valor, ok? E setamos lá no JBoleto BIM o valor do boleto. Então o valor do boleto aqui R$100, ok? No caso aqui é o mesmo valor da parcela, que é de R$100, tá? Após setar todos os dados do boleto, eu vou gerar o boleto propriamente, ok? Então eu tenho aqui um objeto generator. Esse objeto generator, a classe generator, ele faz parte lá da biblioteca do JBoleto, ok? Então nós temos aqui o generator, que é da classe org.jboleto.control, ok? Então através aqui do objeto generator eu vou gerar um PDF, ok? Eu gero um PDF de acordo com os dados aqui que nós setamos para o JBoleto BIM e vou gerar aqui um boleto definido para o Banco do Brasil, tá? Então aqui eu escolho qual banco será gerado o boleto, tá? Após gerar o boleto, eu vou criar aqui um objeto do tipo JBoleto, tá? E vou setar os dados aqui, os dados do gerador aqui do boleto, o JBoleto BIM e a qual boleto que eu estou gerando. Gerado o boleto, eu vou chamar aqui o método addboleto. O que esse método faz? Ele vai salvar o boleto, ok? Então eu vou buscar aqui
eu crio aqui uma outra variável chamada caminho do arquivo gerado, que vai ser lá aonde que foi gerado o boleto, ok? Aliás, o método addBoleto, ele não cria o arquivo, ele não cria o PDF, tá? Na verdade, o addBoleto, ele gera um boleto, mas ainda não cria o arquivo. Ele gera o boleto de acordo com todos os dados que foram informados anteriormente. Ele vai fazer uma compilação daqueles dados. E aí, depois que eu vou informar aqui um caminho onde será salvo o arquivo. Então, através do método closeBoleto, agora sim, o método closeBoleto vai salvar o arquivo de acordo aqui com o caminho que eu informar. Qual foi o caminho que eu informei aqui? Eu busquei aqui, né, nas propriedades do sistema a propriedade user.home, tá? Então ele vai salvar lá no diretório user.home com o nome bancobrasil.pdf. Aonde fica esse user.home? No caso, vai depender do seu sistema operacional, ok? Aqui eu estou utilizando o Windows XP. Esse user.home fica aqui no Documents and Settings e aqui no nome do usuário. Então vocês podem ver que aqui no user.home, nesse diretório que está definido aqui para este usuário, ele criou aqui um arquivo chamado bancobrasil.pdf, que é o arquivo que eu estou visualizando aqui, ok? Então aqui eu defini qual que é o caminho do arquivo, aonde o arquivo será gerado. Ele vai ser gerado ali na máquina do cliente, no diretório padrão do cliente, tá? E logo depois eu vou abrir esse arquivo. O que esse método clientUtils, aliás, o método displayURL da classe clientUtils faz? Ele chama o aplicativo padrão do sistema operacional para aquele tipo de arquivo. Ou seja, como aqui é um arquivo do tipo PDF, ele chamou ali para mim o aplicativo padrão para abrir o arquivo PDF, tá? No meu caso aqui, eu tenho um Adobe Reader instalado, então ele já chamou esse aplicativo e abriu aqui para mim o PDF que foi gerado lá pelo JBoleto, ok? Dessa forma, então, nós vimos aqui todas as funcionalidades ali da nossa tela lançamento, receber, detalhe, ok?